pressão familiar. Sim. Não, às vezes, o que a gente vai falar agora não quer dizer que ele era maltratado, nada do tipo. Quando a gente está na fé com Deus, quando a gente se entrega a vida para Deus, a gente precisa de como que eu falo, de um acordo dentro de casa. O que é esse acordo? Eu sou evangélico e eu não posso ouvir certas coisas, talvez certos volumes, eu não posso palavrões, né? Talvez nem sabe. Então, como que foi esse momento assim da conversão e dentro da própria casa, né? Como que foi isso? Então, é uma luta difícil, não é fácil. Uma pessoa, né, nós somos em 7 irmãos, e na época tinha minha mãe e meu pai, então, e ninguém ia para a igreja. Era lá ali dentro da minha casa, era só eu, né? Meus irmãos não iam, ninguém ia. Então, assim, é difícil, você sente aquela pressão para cima de você, né? Porque você tem mais dificuldade para estar buscando a Deus, para estar orando, né? Chega o momento de você ir para a igreja. Você começa a ir para a igreja, a vida da gente muda, as atitudes mudam, muda por completo, né? O modo de andar, o modo de falar, o modo de vestir. Então, aí a família não tem essa mudança porque eles não são. Então, para um jovem que está começando a ir para a igreja e não tem esse apoio familiar, que nem na época eu não tive, é difícil. É uma pressão, você tem que ter fé. Viver mesmo pela fé, falar, é isso que eu quero e eu não vou desistir. Eu vou continuar buscando, né? Porque se você for olhar para o que os outros falam, às vezes zombam, te criticam, você desanima, você para, né? Então você tem que ter o seu olho ali para Cristo e olhar para o alvo e prosseguir. E quando isso acontece, você tem que se alegrar. Sim, né? Você tem que se alegrar, porque você está no caminho certo. Porque Jesus ele falou, no mundo terás muitas aflições. Se até Jesus foi perseguido, chicoteado, tudo, quem somos nós? Então, se você está sendo oprimido dentro de casa, você está no caminho certo. Sim. Continua orando, continua buscando, que você vai ter a vitória. Uma hora ou outra, Deus ele vai ajustar a sua vida, você vai sair no momento certo, você vai ter a sua família, a sua vida em Cristo. Então, busca mesmo. Vai atrás, né, pastor? Sim, com certeza. O segredo é buscar, né? O segredo é perseverar. Para você ver Deus mudar a sua família, Deus trabalhar na vida deles através de você, o segredo é perseverança. Perseverança. Exatamente. Promessas de Deus e a vida de oração. Como que foi essa promessa de Deus? O senhor já estava, né, em oração, constante oração. Deus já havia falado com o senhor antes? Como que foi? Então, quando eu fiquei na igreja, né, naquela época, a gente se batizava com 18 anos. Então eu fiquei dos 14, dos 13 até os 18 anos buscando, mas não buscava tanto, com tanta intensidade, com tanto compromisso, né? Ia tudo, servia, mas não tinha aquele compromisso, eu quero ser um pregador, eu quero ser um pastor, eu não tinha esse pensamento, né? Cantava, participava da mocidade, tudo, estava ali. Mas quando eu completei os 18 anos que eu me batizei, foi no mesmo mês que eu me batizei, eu senti um chamado de Deus na minha vida. E eu senti que eu precisava mergulhar mais na oração, buscar a Deus com mais intensidade. E foi nessa busca, orando, buscando, que então o Senhor fez uma promessa na minha vida, que Ele iria me usar, que Ele iria me levantar como um pastor. E naquela época eu olhava para mim e falava,
eu acho que é impossível, né, disso acontecer. Mas então eu comecei a buscar pelas madrugadas, os irmãos, a gente fazia muita campanha nas madrugadas de oração, e nessas campanhas, então o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, começou a falar comigo. Então eu vi que realmente Deus tinha um plano, tinha um chamado na minha vida, né? E a partir dali eu comecei a pregar, né, a palavra de Deus. Fui levantado como obreiro, como cooperador na igreja, e comecei a pregar, a exercer ali meu ministério, minha função, e onde eu vi Deus começou a cumprir aquela promessa que Ele havia feito, né? Que Ele iria me abençoar. E dali, com 19 anos de idade, eu comecei a pastorear igrejas, né? Na época eu estava na Igreja Deus e Amor, e eu fiquei durante 20 anos ali, a gente fazendo a obra, pastoreando igreja em vários lugares, aqui na cidade, e onde Deus enviava, a gente ia pregar, fazer missões, fazer a obra de Deus. E então eu vi que realmente Deus cumpriu aquela promessa, né, que para mim era algo impossível, mas através da busca, da oração, orando de madrugada, jejuando, eu vi que realmente foi possível a promessa se cumprir. Então, e a gente vê que quando Deus ele tem uma promessa, Ele fala mesmo, né, cara? Sim. Quando Ele vê que a gente está se perdendo demais, ou a gente está se dedicando demais, Ele vai avisar. Sim. Porque às vezes a gente acomoda, né? Você está na igreja e você, estou na igreja, eu estou servindo, eu estou congregando, e você acha que ali tá bom, mas Deus quer mais da gente, né? Sim. Deus, Ele quer mais, Ele quer um particular, uma intimidade, Ele quer um ministério, né? Para a gente ganhar almas, para a gente resgatar vidas para Ele. Então isso acontece através da busca, da oração, buscar a Deus. Sim. Eu já tive também algumas revelações, eu já tive também algumas... Deus já falou comigo por várias vezes. Tanto é que uma das primeiras vezes foi lá na igreja mesmo, Deus e Amor, né? Sim. Já falou muito comigo. Na época eu estava muito abalado emocionalmente, né? Vindo de uma carreira de várias coisas. E assim, eu sempre tive a revelação do tipo: o inimigo ele é furioso contra a sua vida, sempre, desde quando eu nasci. Sim. Desde quando eu nasci, sempre falava a mesma coisa. E só que Deus sempre revelava também que tem um gigante, só que acima do gigante tem outro ainda que é maior que ele, que está te guardando. Deus está assim. E assim, no momento certo, Deus ele me tragou. Mas eu posso dizer que mesmo estando do outro lado, Deus ele sempre falava lá no fundo. Mesmo a pessoa pode ser satanista, a pessoa pode ser o que for. Quando Deus ele quer falar com a pessoa, ele vai ouvir a voz de Deus lá no fundo. Sim, mas ele vai ouvir. Vai ouvir. Não tem como. A gente não é inacessível ao Criador. Sim. Não tem como. A gente pode, tipo assim, Deus não é inacessível em nós. A gente pode ser inacessível a Ele, se a gente não fazer o que Ele, né, o que ele quer para nossas vidas. Mas Ele inacessível com nós, não tem como. Não tem como. É a mesma coisa de eu fazer um bolo e eu não poder comer ele, ou eu não poder mexer nele. Né? Então, assim, é uma coisa assim, é muito difícil. É impossível, né? Pode dizer, é impossível.